Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Oi, doutora Regina. Vamos entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje nós vamos conversar com a doutora Regina Nogueira. A doutora Regina é médica anestesiologista e nós vamos bater um bom papo aqui sobre a overdiagnosis, né? Sobre medicina demais. Então, eu vou chamar já ela aqui para a gente já cair direto no nosso bate-papo e já começar a... Doutora Regina Nogueira. Gente, que prazer, que honra. Honra é toda minha. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Nossa, eu fiquei muito feliz com o convite e vou te confessar uma coisa. Eu tava esperando para te convidar, mas eu tava com medo de você não querer. Por que Aí que eu você não ia me convidou. Não sei. Aí eu ia me sentir mal. Falei, vou esperar o Altran me chamar. Já vamos deixar marcado uma ocasião onde eu vou participar no seu canal. Ai, inverter nossa. os papéis. Amei, já amei. Doutora Regina, muito obrigado por ter aceitado o convite. Bem-vindo à nossa live. A gente faz essa live toda Muito quarta-feira. obrigada. Né? Então, para a gente já pular dentro do assunto, porque esse assunto é um assunto super incrível e eu acho que vale a pena a gente conversar sobre ele. Se apresenta um pouco para o pessoal, conta de onde você vem, como é que foi sua formação, como foi a sua entrada no mundo low carb. Conta um pouquinho para a gente. Bom, eu sou a Regina, eu sou médica, tenho 38 anos, eu sou formada desde 2007. Fiz especialização em anestesiologia, que são 3 anos de residência. Então, a partir de 2011, eu passei a trabalhar com anestesia e venho fazendo isso até o começo desse ano, né? Do ano passado, na verdade. Eu sempre tive problema com peso, desde a minha infância, né? Sempre fui uma garota gordinha, sempre oscilando o peso. Quando eu entrei na faculdade de medicina, por ela ser uma faculdade integral e eu passava o dia inteiro fora de casa, eu sou de São Paulo, né? Eu fiz a faculdade no ABC, no Grande ABC, que são cidades aqui ao redor de São Paulo. E eu passava o dia inteiro fora de casa, a grana era curta, então a minha alimentação era levar o que sobrava da janta numa marmita e aquilo era a minha comida do dia, né? Entendi. Então, é muito interessante porque depois de tudo isso a gente volta, né, em coisas que a gente já fez. E eu me lembro porque eu fazia um jejum intermitente sem saber, imagina, isso era em 2002, né? Porque a gente saía muito cedo, né? Porque eu saía de São Paulo, tinha que migrar lá pro ABC. Então não tomava café, saía de casa e ia pra faculdade. E tinha comidinha contadinha lá, que era o almoço e um lanchinho. E pulava o café da manhã e ia almoçar só aquilo lá que eu tinha levado. Então eu fazia meio que um jejum intermitente sem saber, imagina, sem imaginar nada disso, porque a grana era curta mesmo. Aliás, eu só tomava de manhã, no intervalo eu tomava uma Coca Zero com a Cris Brasil. A Cris Brasil daqui a pouco entra aí, talvez tô denunciando ela. Era Coca Zero o nosso café da manhã. E nos primeiros anos da faculdade eu perdi muito peso, mas justamente por isso, porque a grana era curta, eu passava muito tempo fora de casa, a gente não tinha aquela comida, né? Quando a gente tá em casa ocioso é a pior momento, né? Eu tinha ganhado muito peso no cursinho, o que acontece muito, né? E então, nos primeiros anos da faculdade, eu perdi muito peso. Aquilo me incentivou e até eu chegar na residência, eu consegui controlar o peso até aos trancos e barrancos, mas de um jeito até que controlável, assim, né? Não era... a Regina é magra, mas também não tava com sobrepeso, quase obesidade, como quando eu entrei na faculdade. E aí começou a residência médica. A residência médica a gente trabalha demais, trabalha às vezes 60, 70, 80 horas semanais, né? Come muito mal, dorme muito mal, às vezes dorme lá em muito cima, pouco. O nível de estresse aumenta muito, porque de repente, de estudante, você passa a ser responsável pela vida de alguém, né?
então o nível de estresse é muito grande mesmo. E a gente ganha mal na residência, então você continua comendo mal, porque você come no hospital o que dá, quando dá, o que dá para carregar, né? Então, nos primeiros anos de residência, eu voltei a ganhar muito peso, ganhei peso muito rápido, né? Em 3 anos, o que culminou quando eu estava no R3, que é o último ano da anestesia, com o meu diagnóstico de hipertensão. Eu fui internada no hospital com uma crise hipertensiva. Imagina, eu tinha 20 e poucos anos, Nossa. tinha 26 anos. Nossa. Pois é, O organismo era para estar funcionando super bem, né? Era para estar no máximo de energia. Incrível. E foi muito incrível mesmo, foi um tapa na minha cara, assim. Eu acabei sendo internada com níveis altíssimos de pressão, tava com 22/12 de pressão, fiquei alguns dias internada. E fizeram vários exames comigo, depois a gente vai falar sobre isso. Nada assim muito importante foi encontrado e eu fiquei com aquele diagnóstico de hipertensão essencial, né? É hipertensão essencial, meu pai é hipertenso, minha mãe é hipertensa e isso é isso, né? Você herdou isso aí, é isso. Nada que 3 medicamentinhos aí todo dia não vá controlar e vamos bola pra frente. E bola pra frente, isso me deu assim, um tapa na cara grande. Eu sou uma pessoa meio durona, mas assim, esse diagnóstico mexeu comigo porque eu era muito jovem, né? Pois é. Pois é. E até fiquei um pouco deprimida, já entraram com remédio pra mim, mas eu mesma tirei. Bom, e resumindo, lá estava eu com 26 anos, hipertensa, tomando 3 classes de medicamento. Eu me formei na residência, a vida melhora um pouquinho, a gente consegue trabalhar menos e se ajustando, mas o peso continuou um problema, né? O peso sempre fazendo aquela dieta, né? De vez em quando, precisamos de uma dieta, né? Passei daquele limite. Low fat, pão integral, franguinho cozido sem sal, tudo sem sal, né? Porque a hipertensa, né? Nossa, isso aí acabou com a minha vida, porque eu adorava um salzinho, tudo sem sal, tudo sem gosto, tudo do tamanho da palma da minha mão. Eu sou pequena, não tenho nem 1,60. Aí me dei mal, minhas porçõezinhas eram muito pequenas. E sempre isso, o peso, perdi um pouquinho, fiquei feliz, comemora comendo, engorda tudo de novo, e aí passa de novo daquele limite que tava, né? E eu tava assim, e em 2014 eu me casei, aí mulher sempre faz aquela dieta pro casamento, né? Perdi bastante peso. E em 2015, menos de um ano depois, já tava maior do que tava antes do casamento, né? Você chegou a quanto de peso? Eu cheguei, quando eu entrei na faculdade, eu pesava 70 quilos. Certo. Né? Eu tenho 1,58 m e hoje em dia eu peso menos de 50, então são 20 quilos aí no total que foi. Mas eu acredito que cheguei a pesar mais, porque teve uma época que eu e a balança, né? Já eu falei, não vou subir uma não queria ver a outra, né? Exato, a gente já não se dava. E em 2015 eu tava muito pesada, eu tava me sentindo bem ruim e eu e meu marido, nós viajamos muito e a gente tava planejando uma viagem e aquela preocupação de mulher, tô gordinha pra viagem, vou ficar feia nas fotinhas, né? E meio desesperada, porque assim, era aquilo, né? Eu pegava um pacotinho de biscoito integral para comer 3, comia todos. E aí, no desespero, eu falei assim, eu vou comprar uma dieta dessas de internet e aí eu vou seguir isso à risca. O que tiver escrito lá, se for para eu comer de ponta cabeça, com as pernas para cima, uma médica, hein? Eu vou fazer, porque eu quero emagrecer. E eu tive muita sorte de a dieta que eu digitei lá e apareceu o primeiro Google Ads lá, era uma dieta dos 21 dias, que era basicamente uma dieta cetogênica. Que legal. Né? Pois é. E o que me interessou naquela dieta foi que não era só um cardápio, junto vinha bastante referência bibliográfica, tinha citando alguns estudos sobre consumo de carboidrato e ganho de peso. Aí eu pensei, nossa, que interessante. A minha mãe já tinha feito a dieta Atkins na década de 80 para 90. E eu pensei, essa dieta da proteína, isso aí já não deu certo pra minha mãe. Pra minha mãe deu muito certo, mas aí depois o pessoal ficou, isso faz mal, ela acabou deixando. Aí eu pensei, poxa, mas
proteína, tal, eu tenho problema de pressão, vai fazer mal pro meu rim, mas são só 21 dias. São só 21 dias, acho que aí o meu rim aguenta 21 dias. E na primeira semana, isso aí eu conto pra todo mundo. O primeiro dia, o cardápio do almoço era coxa e sobrecoxa com alguma verdura, né? Pois eu falei, coxa e sobrecoxa com alguma verdura, isso aí não vai matar minha fome, não. Pois eu comprei 1 quilo de coxa e sobrecoxa, falei, porque não tinha porção, né? A dieta não tinha porção, Certo, era era só... só. Ah, eu falei, mas eu vou comer né? isso aqui, exato, eu vou comer isso aqui até eu não aguentar mais. E no começo eu realmente tava comendo pra burro, mas em 1 semana, 2 semanas eu já comecei a sentir diferença, principalmente na disposição, né? Comecei a dormir melhor, comecei a acordar mais disposta. A minha pele vivia muito avermelhada, inflamação, né? Aham. De repente a minha pele melhorou muito, meu cabelo tava muito sem brilho, né? E de repente mudou. E as pessoas começaram a notar, porque Isso é médico, em né? pouco mais de 14 dias. E isso, por 2 semaninhas. E aí todo mundo começou a me perguntar, nossa, Regina, o que você tá fazendo, né? Tá tão diferente. E aí eu mandei aquela de ignorante, tô fazendo uma dieta da proteína aí, né? E aí já começaram a me bombardear. Imagina, mas você é hipertensa, sua louca, vai te dar insuficiência renal, isso aí vai acabar com o seu colesterol. Colhe seu colesterol pra você ver como é que vai estar, tal, não sei o quê. E aquilo foi me incomodando porque eu tava me sentindo tão bem, né? Fica E uma eu coisa meio também. esquisita na cabeça, né? Você se Fica, sente fica uma bem. contradição, exato, exato. E as pessoas bombardeando, mas você se sentindo bem. E eu fui aquelas pessoas que, assim, realmente a formação de nutrição para os médicos na faculdade é ridícula, é pífia. O que a gente fala de orelhada porque as pessoas perguntam, né? Aham. E a gente repete aquelas coisas que todo mundo fala. Tem que basear em carboidrato, tem que comer de 3 em 3 horas, evitar a gordura saturada e não comer muita proteína que faz mal pro rim. Então eu, né, tava nessa, aí eu falei, gente, não é possível. E aí a partir desse momento, eu tava tomando as 3 classes de remédio, médico você vai percebendo, né? Eu comecei a ter muita hipotensão postural. Quando eu levantava rápido, eu sentia, minha pressão não tava tão, né, tava caindo muito rápido. Preciso começar a medir a pressão pra ver. E a minha pressão abaixando, níveis que eu não tinha, mesmo tomando os 3 remédios, geralmente ficava 12, 13, comecei até 11 por 6, Nossa. 9 por... Eu falei, gente, mas olha só a minha pressão melhorando, que belezinha, né? Já aquilo ficou na minha cabeça. Felipe, e eu sou muito fã dele também. E aí eu fui percebendo isso aí, eu falei, gente, não é possível. E aí, como eu sou uma pessoa que eu tava meio perdida no movimento, mas sempre fui uma pessoa que gostou de entender, de estudar as coisas, eu falei, gente, não, vou procurar porque tem alguma coisa aqui que não me cheira bem. E aí encontrei o blog do Souto e aí é a mesma história de todo mundo, né? Aí eu descobri que realmente essa alimentação é a alimentação pela qual a gente evoluiu, para a qual o nosso corpo está melhor Plenamente adaptado. adaptado. E não, logicamente, que o meu corpo vai responder com saúde. E aí eu acabei por tirar das 3 classes de remédio que eu tomava, hoje só tomo 1 em dose mínima, né? Então foi uma questão assim de saúde, para mim foi espetacular. Mas também foi aquele negócio que assim, foi bom para mim, tá sendo bom para mim, mas isso é tratamento para todas as pessoas, né? Isso não é só uma dieta, isso é uma transformação, né? E aí eu me vi na obrigação de divulgar a palavra, né? Eu sempre falo isso para os pacientes, ficou uma coisa bem religiosa, né? Veio a pastora Regina, a pastora Regina ficou com esse negócio. Eu falei, gente, como é que eu posso ajudar as pessoas? Porque assim, você já deve ter passado por isso, você sabe. A gente começa a falar para um, falar para o outro, de repente a gente vira o chato da low carb, porque só fala disso e só fica olhando o pratinho dos outros, tal. E assim, eu tava presa naquela bolha, né? Muitos dos meus colegas ainda têm, né, essas crenças mais não vou dizer erradas, mas assim, concretadas ali, né, naquela mentalidade, então é um pouquinho difícil, né, um pouquinho difícil. E aí eu tava um pouquinho agoniada porque eu não conseguia passar isso que é tão importante pra frente, né? Entendi. E assim, eu sou médica, minha ideia é promover saúde, Claro, né? claro. E eu percebi que o que eu fazia
era uma promoção de saúde em último aspecto, né? Que a promoção de saúde de verdade, da base da saúde, vem muito antes do que eu faço, que é anestesiar um paciente que chegou no momento em que ele precisa de uma cirurgia, né? E o começo do ano passado foi muito difícil por causa da pandemia, né? Sim. Meu marido foi convocado para trabalhar em UTI muito no começo, em que a gente estava apavorado, não sabia o que viria, como seria, né? A gente acabou deixando um pouquinho a anestesia para participar na UTI e aquilo me trouxe muita agonia também, né? Muita tristeza, medo também, porque a gente viu muita gente doente, muita coisa nova, gente né? morrendo, Você tava meio assim, muita sem coisa saber como nova, acontecer esse exato, processo. um aspecto assim desconhecido. E aí eu já tinha pensado em começar um canal, mas assim trabalhava muito e só que nesse momento da pandemia, em que eu só conseguia pensar nisso, a gente só estudava, que hoje eu preciso de alguma coisa para me espairecer. Um dia, num plantão, eu falei, vou fazer esse canal aqui, Dúvidas Low Carb, abri lá. Tava no meio do plantão, tava anestesiando um paciente, iniciei o Instagram lá. E aí, aos pouquinhos, fui colocando e fui conhecendo pessoas espetaculares, pessoas fantásticas. Você é uma delas que eu venho Obrigado. acompanhando, que me incentivaram e aí eu comecei a me dedicar a estudar isso para eu tentar alcançar mais pessoas e promover a saúde de verdade, que de fato tem tudo a ver. Saúde não é tomar remédio, saúde não é fazer exame, saúde não é fazer cirurgia. Saúde é estilo de vida, saúde é alimentação, saúde é o seu sono, é o seu controle de estresse. Isso é que é saúde. O Legal. resto é a gente correndo atrás do prejuízo. Exato, exatamente. Que legal. Uma coisa que você falou que eu achei interessante, Regina, é que as pessoas dizem assim, essa dieta que você está fazendo vai acabar com o teu rim, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E você está se sentindo bem. Que é exatamente o contrário das pessoas que se entopem de sanduíche. Porque assim, ninguém fica bem depois que come um lanche do McDonald's. Você se sente cheio, você se sente estufado, né? Você não tá feliz, energizado, né? Você não entende aquilo como que você tá se sentindo mal, né? Você acha que aquilo é normal. Isso, Você come o lanche do McDonald's, a exatamente. sua energia cai e é isso. Porque depois que você se desintoxica dessas coisas, que você percebe o mal que elas faziam pra você, né? Eu vou além do que é o lanche do McDonald's. Eu vou no cardápio fit mesmo, porque era barrinha de cereal toda hora, Uhum. macarrão integral, pão integral. E, gente, quem que fica feliz fazendo uma dieta low fat? Não Todo dá. mundo fica, Não ai, dá. nossa, É, fico cansado. Ai, nossa, que depressão, tô de dieta, né? Dieta sempre com aquela carga. Por que que você se sente mal? Você sabe, você teoricamente sabe que aquilo você está fazendo por um motivo, que é para melhorar sua saúde e tal, mas você não se sente sem bem, dúvida. né? Porque é uma alimentação que suga a sua energia. E você só sabe disso. Você só sabe que você se sentia tão mal depois que você se desintoxica. Por isso que quando a pessoa se apaixona pelo processo, todo mundo repete isso, não tem volta. É, Eu nunca é. voltaria Ai, mas você não sente falta de pão? Eu comia pão todo dia, outra. Tinha dia que todas as minhas refeições eram pão. Era um sanduíche Nossa, com queijo branco de manhã, um sanduíche com peito de peru na hora do almoço e um sanduíche com pasta de atum na janta, tudo entendeu? Era low um fat, pacote né? de pão. Tudo aquele 1.000 grãos integral, como diz a MV, cultivado pelas virgens do Himalaia. E assim, era aquilo todo dia e todo dia se sentindo mal e a perda de peso no começo você perde, né? Que você perde rápido mesmo em qualquer dieta, mas depois aquele platô sempre Aham. puxado. Então, só depois que eu saí dessa vida, né, e percebi como o combustível que eu ponho no meu corpo muda o jeito que ele rende, não tem volta. Não tem volta, É é interessante isso, incrível. sabe, Regina? Porque eu acho que é justamente desse tipo de dieta que vem a conotação negativa da palavra dieta, né? Porque em nutrição, Uhum, dieta é uhum. aquilo que você come.
ela não tem uma conotação nem negativa nem positiva. Eu posso comer... Dieta não significa restrição em nutrição, né? Tanto que a gente prescreve dieta geral, né? Exatamente. Porque vai pra gente na prescrição do médico, dieta geral, dieta hipossódica, dieta para diabéticos. A dieta é o que vem para comer, não é necessariamente alguma coisa que vai te fazer emagrecer ou que vai te fazer engordar. Né? Mas aí de tanto se associar essa low fat, né, a dieta com baixa gordura, à palavra dieta, né, é muito tempo, desde a década de, sei lá, desde a década de 50 que a gente tem essa questão com a gordura. Então a comida sem gosto passou a ser sinônimo de dieta. O sofrimento passou a ser sinônimo de dieta, né? Se você está fazendo dieta e não está sofrendo, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Né? Você tem que comer aquele pão, aquele peito de frango sem gosto, você tem que comer aquela salada sem molho nenhum, né? Você tem que... né? Sem azeite, sem sal, com duas gotinhas de limão. Isso, exatamente, porque senão você não vai conseguir emagrecer porque não faz parte, né? Infelizmente é algo que a gente, como nutricionista, tem que lidar muito e tem que trabalhar muito para mitigar esse conceito, entendeu? Porque a grande parcela da população acha que dieta é coisa ruim. Putz, eu assim, eu amo a minha dieta, entendeu? Porque eu posso também. comer carne, imagina, eu posso comer carne, posso comer picanha, posso comer bacon, posso comer ovos. Tem coisa melhor do que isso? Pelo amor de Deus. Aí tem gente que diz assim, sabe, Regina? Ah, mas você não come um carioquinha. Eu digo, cara, eu até como no dia que eu quiser. Mas não é a minha regra. Exato. Não é a minha regra. Né? Não é a minha regra. E assim, o grande lance que eu vejo é a liberdade que você tem. Porque quando você está numa dieta low fat, você está, como você mesmo falou, o tempo todo com fome. Né? Você come e daqui a pouco você tá com fome. O tempo todo pensando em comida, né? Exatamente. Porque além de ser low fat, hipocalórico e tal, tem aquele negocinho dos 3 em 3 horas para acelerar seu metabolismo, engodo, assim, então, né? Mas você acaba de comer aquela porçãozinha michuruca e você já tá pensando, daqui a 3 horas eu vou poder comer de novo, porque, nossa, eu ainda tô com fome, né? Então você fica a relação com a comida fica muito ruim. Eu tive isso, eu tive um momento na minha vida em que essas dietas muito restritivas desencadearam um comer compulsivo em mim, né? Principalmente à noite. E assim, eu começava comendo a barrinha e de repente eu comia a caixinha de barrinha, o resto do pacote de pão e o arroz gelado que estava na geladeira e o que estava congelado no freezer, assim, uma coisa totalmente sem controle. E isso vem pela restrição nutricional, né? Você comendo tão pouco, tão hipocalórico, falta nutriente no seu cérebro. Seu cérebro se descontrola porque é nutriente que falta. Às vezes não é caloria, porque reserva eu tinha, né? Mas assim, a dieta low fat é muito hiponutritiva, o carboidrato é pouco nutritivo, exatamente, né? As fontes de carboidrato que a gente usa, fome é nutrição. Não, nada. Tanto que toda farinha é enriquecida com ácido fólico e blá, 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 blá. Porque se não for enriquecida, aquilo lá é nada. É carboidrato puro. Exatamente. O que eu acho mais interessante é que ainda tem pessoas que defendem esse estilo alimentar, dizendo que você pode comer o que você quiser, desde que você bata os macros e se você quer perder peso, você bate os macros, mas se mantém hipocalórico, né? E assim, a princípio, isso pode ser um atrativo muito grande para aquela pessoa que está louca para emagrecer e não quer largar o pão com doce de leite, não quer largar o hambúrguer, né? Não quer largar o pão e essas outras coisas, porque, imagina, o apelo é muito grande, né? Eu adoro comer doce de leite. Pô, se eu posso emagrecer comendo doce de leite, por que não usar essa estratégia? Só que, infelizmente, é uma estratégia que não se sustenta a médio prazo. Até a curto prazo a pessoa ainda consegue, mas a médio e longo prazo ela não se sustenta, a pessoa recupera o peso que perdeu, fica cada vez mais frustrada e o pior de tudo é que o organismo fica cada vez mais desnutrido. A pessoa está obesa, né? Ela está com excesso de peso, excesso de gordura e está desnutrida. Isso eu vejo sempre nos pacientes que eu anestesio para cirurgia bariátrica. Isso é visível.
Eles têm um excesso de energia, mas eles não estão nutridos. E é por isso que eles têm fome o tempo todo, porque no cérebro deles não está entendendo que não tem nutriente. Não tá faltando energia, caloria, tá energia, faltando mas nutrição. não tá faltando caloria. Caloria tá lá, tá perfeito, tá lá acomodada, mas assim, tá faltando nutriente, tá faltando vitamina lipossolúvel, tá faltando micronutriente, sabe? E é visível, tanto que a gente vê que assim, a cicatrização dos obesos é mais difícil, o cabelo, tá sempre, as unhas estão sempre assim, você vê a desnutrição neles, embora eles estejam com tanto excesso de energia. Mas isso é bem claro. É verdade. Essa dieta flexível aí é uma isso. Essa dieta flexível é uma das coisas só pra deixar... que mais me... Parece bonito, né? Parece bonito, comer de tudo um pouco, é maravilhoso. Como diz o Bomeni, dieta flexível funciona pra quem é magro. Exato. Quem é magro come de tudo um pouco e fala, olha, pra mim funciona. Mas se você não é o caso... Você pode observar que as pessoas que fazem dieta flexível, que pregam dieta flexível na mídia, são pessoas que nunca tiveram problema de excesso de peso, né? São raríssimas aquelas que tiveram algum problema. São normalmente pessoas super jovens, né? São pessoas que são ratos de academia, ou seja, adoram ir para academia, né? Portanto, são pessoas que já são sensíveis à insulina por natureza e são pessoas que, assim, a princípio, pelo visual, a gente imagina que sejam pessoas hormonizadas, né? Que usam esteroides, que usam recursos ergogênicos, né? Então, assim, fica realmente fácil você comer um pão com doce de leite no pré-treino e, a partir daí, você conseguir perder o peso que você está querendo ou, pelo menos, manter aquela forma. O grande lance é o que eu falo para todas as pessoas. Você não pode ver o que você vê hoje, a forma que você vê hoje, e extrapolar para o futuro daquela pessoa. Porque o que vai acontecer? Eu tenho 20 anos de idade e eu estou fazendo isso. E quando eu tiver 45? Quando eu tiver da minha idade? Você não vai poder passar 4 horas na academia. Os compromissos são diferentes, o metabolismo está diferente, o efeito cumulativo dos picos hiperglicêmicos vão acabar causando problemas, a hiperinsulinemia que você tem constantemente vai acabar te trazendo problemas, e aí você vai chegar com 45 anos de idade e não vai ter a mesma desenvoltura, né? Vai continuar tentando, se não mudar a cabeça, vai continuar tentando a mesma coisa, e vai acontecer o que acontece com os atletas que a gente vê, que desfrutam de um excelente físico, mas aí quando chegam na meia-idade, eles começam a engordar porque continuam fazendo o que faziam quando eram atletas de elite e eram jovens. Aí, às vezes, até o cara continua, categoria sênior e tal, mas não consegue cuidar mais da alimentação porque o peso sobe. Eu acho engraçado isso, Outra, porque você falando isso, estava pensando aqui, esse pessoal que prega essa dieta flexível, né? Eles falam que a nossa é muito restritiva e que a gente não consegue manter por tanto tempo, né? Mas, na verdade, quem não consegue manter são eles. Exatamente. Né? Não é uma dieta flexível que não dá para levar por muitos anos, não. Enquanto você é jovem, tem um tempão para ir na academia, tem um professor lá para fazer fazer os seus ciclos de testosterona lá e tal, vai dar certo. Agora, quando você for mais velho, tiver mais compromisso, tiver com outro, essa sua dieta você não vai conseguir levar a longo prazo. A nossa a gente consegue. Exato. E assim, uma das coisas que eu mais prego e que eu sou assim, luto contra eu hoje tento não ser muito radical. Eu tenho a minha disciplina, certo? Eu sei as coisas que me fazem bem e que me fazem mal, mas, por exemplo, a história do pãozinho, né? Pô, se eu comer o pão, eu já sei que aquilo ali não vai me cair bem, porque naturalmente eu tenho distensão abdominal quando eu como glúten e tudo mais. Então eu procuro não comer no meu dia a dia. Mas eu não sou o ET que não come nunca. Eu posso comer a hora que eu quiser. Eu tenho esta flexibilidade exatamente porque eu mantenho o meu corpo saudável 99,9% do tempo. Né? Exato, mas essa é a maior beleza, na minha opinião, da abordagem.
que a relação com a comida, você tem controle pela comida, e a comida não tem controle Exato. sobre você, né? É Exatamente. lógico, eu também não sou um ET. Eu, de vez em quando, tomo uma cerveja com meu marido, saio para comer alguma coisa, uma pizza, mas isso aí é a exceção, né? E Exatamente. o que me traz os resultados é o que eu faço 90% do tempo. O que eu faço nos 10% do tempo não me traz resultado negativo, muito pelo contrário, porque meu metabolismo está preparado Exato. para aquilo que eu vou fazer. Mas eu acho que essa abordagem, esse estilo de vida faz a gente ter controle, porque você sabe o que aquele alimento faz em você. É lógico que é prazeroso na hora e tal, mas você sabe quais consequências virão. E você sabe como se comportar depois. Você tem aquele controle de falar assim, né? Então hoje eu exagerei, amanhã eu vou voltar Exato. para minha dieta, vou fazer um jejum, vou me hidratar bem. Exato. Então eu acho que essa é a beleza do negócio. Ninguém precisa, nossa, nunca mais na vida tocar num pão, abrir uma garrafa de cerveja. Não é isso, Pois é, né? não é isso. É você ter a consciência do que aquilo provoca em você. E Exato. não o fazer o uso daquilo sem entender as repercussões daquilo. E principalmente achando que o que você sente, né? Porque a pessoa que come pão todos os dias, ela tem distensão abdominal, ela tem mal-estar, ela tem tudo isso, Ela mas não ela sabe. não sabe que tem. Porque é aquela história que eu coloquei num Uhum. post meu do peixinho, né? O peixinho que nasceu no aquário, ele acha que aquilo ali é um mar para ele. Ele só vai saber que aquele aquário é Exato. minúsculo quando ele for colocado no mar. Então, por isso que eu digo, sempre Uhum. experimente para você poder verificar se você tem ou não aquele problema. Então, se você, por exemplo, se você não sabe se tem intolerância a glúten ou se tem, sei lá, algum tipo de problema com pão, com trigo, deixe de comer e vamos ver o que acontece. Depois você volta. E aí Uhum. você me diz, Exato. tá? Não precisa você ser radical em relação a isso. É muito tranquilo, deixa de comer, depois volta. Se você deixou de comer e você é a pessoa, pensando aqui numa pessoa que é sensível à insulina, magra e tudo mais, se você deixou de comer, voltou e não sentiu nada, porra, não vejo problema porque você não possa comer de vez em quando o seu pãozinho aí, você não sente nada, tá de boa. Eu parei e quando voltei me dá distensão abdominal. Então, melhor não continuar, né? Exato, exato. A gente tem que se conhecer. É que as pessoas elas se defendem atacando, né? Ai, Exato, não, mas exato. carboidrato não dá pra ficar sem. Eu não vivo sem. É, Eu não vivo sem. E todas as vezes eu falo isso, e principalmente colega fala isso pra mim, fala, ai, gente, tem que dar uma diminuída no carboidrato. Não, mas carboidrato é essencial. O meu organismo não vive sem carboidrato. Todo mundo vive sem carboidrato. Que a pessoa, exatamente. ela tá tão ligada naquilo que ela se defende atacando. Não, pra mim é diferente, né? Então, pode até ser que seja pra você, mas você só não sabe se você não testar, né? Se você não fizer uma, uma, uma mudança na sua alimentação e ver como seu corpo responde a essa mudança. E as Exatamente. pessoas sempre têm um pouco de limitação com isso, em admitir que pode ser que elas sejam intolerantes, né? Mas é o trabalho de É o trabalho de formiguinha, a gente formiguinha. vai. É. Eu gosto sempre de separar dogma de ciência. São duas coisas diferentes. Nós não Uhum. podemos, na ciência não existe dogma. Na ciência existe questionamento. Nós temos que questionar o tempo todo. Se você quer dogma, você tem que ir para outro âmbito onde você não possa questionar. Mas dentro da ciência, a gente tem que estar questionando o tempo todo. E não só questionando aquilo que você não acredita, como você tem que questionar aquilo que você acredita também, né? Porque Exato. é parte daí Uhum. a possibilidade que você tem de evoluir. Porque se você tem uma mente fechada e arraigada naquilo que você pensa e não tem a capacidade de mudar, então significa que você não tem a capacidade de pensar. Eu gosto muito da frase do Pascal que diz o seguinte: eu não tenho medo de mudar de opinião porque eu não tenho medo de pensar, né? Então, se eu penso, eu posso mudar de opinião. Eu tenho que reconhecer que eu estava errado, né? E até o momento, a gente sabe que a melhor alternativa é realmente, a gente vê nos estudos, é realmente uma dieta de baixo carboidrato. Essa dieta tem um apelo muito mais saudável, um apelo muito mais de resultado, né? Tudo isso favorecendo o contexto, né? O contexto da É, pessoa, de quem está fazendo. isso aí que você falou total, assim, se aplica a mim. Eu era a pessoa que falava que tinha que comer de 3 em 3 horas, que proteína lesava o rim, etc e Uhum. Eu tal. também. E abrir, né, abrir a minha mente, abrir meu corpo para uma experiência de uma dieta que eu acreditava que me faria mal, mas
abrir a minha cabeça para fazer esse experimento e é isso, e é nisso que a gente tá, e é muito importante você ter falado isso. A minha mãe sempre falava quando a gente era pequeno, mudar de ideia de sábios. Só os sábios mudam de ideia. E é nisso que a ciência está hoje. E é nisso que a gente está no Overdiagnosis, que a gente vai falar sobre isso, e é nisso que a gente está na ciência nutricional. As evidências já mostraram que o que a gente acreditava não era verdade. Então, o que falta é a gente admitir que estava errado. E essa é a parte difícil. É Aham. por isso que a gente fala assim, tem que abrir a cabeça e as pessoas não abrem, porque é difícil. É difícil admitir que Admitir o estava erro é errado. difícil. É verdade, é É verdade. muito É, difícil. é, a- E na é, ciência demora. é, Demora porque impacta muitas vidas há muito, muito tempo, né? é. Impacta muito as vidas muito rápido, Isso é né? interessante, sabe, Regina, porque na ciência nutricional demora muito, né? As pessoas não querem admitir erros, porque elas encaram a nutrição como uma espécie de religião. Mas quando você sai da ciência da nutrição e vai para a física, por exemplo, na As física é exatas, né? muito fácil de você ver cientistas se retratando, dizendo, não, eu enganei, eu errei um sinal, eu fiz um cálculo errado. Muito simples, não tem essa história porque é exato, entendeu? Quando você tem nuances, as pessoas se pegam, você fez um estudo com 1.000 pessoas e teve 2 que tiveram um determinado resultado e aquilo ali te agrada, então você se pega naqueles 2 e toda aquela outra gama de resultados que foram obtidos, elas não levam em consideração, né? Exato, né? E A ciência médica também, a gente tá nesse ponto. O negócio parece guerra de ego, né? É, demora também, né? Admitir que tá errado. exato. E assim, tem muita coisa envolvida por trás, como indústria, Uhum. coisas políticas, né? Políticas de saúde. Então, como vem muito essa carga, torna ainda mais difícil, né? Admitir o erro, voltar Verdade, atrás. E nisso a gente prejudica muita gente, infelizmente. verdade. Mas eu acho que a gente vai melhorar. Eu Vai, acho que vai. isso aí Assim, a vai gente melhorar. trabalha para que a coisa melhore, né? A gente trabalha para que a coisa melhore. Regina, fala um pouquinho dos 2 cursos que você fez, porque são 2 cursos que eu tenho, assim, tá na minha meta para fazer, né? Eu creio que eu vou conseguir pelo menos um deles fazer agora em 2021, porque é o ano que eu me formo, né? Então eu tô já pensando em TCC e essas coisas todas. Mas fala um pouquinho sobre esses cursos que você fez, tanto Diabetes a Solução, que foi com o Souto e com o Bomeni, quanto de Saúde Baseada em Evidências do Neto, porque são 2 cursos fantásticos. Eu acho que para a galera que está escutando aí, eu acho que vale a pena eles terem uma Não, são ideia de tão bons, sensacionais. o quão bons eles são. Não, eu devo tudo a esses 2 cursos, esses 3 profissionais. O primeiro que eu fiz foi o curso do Dr. Souto Kubomeni. Eu conheci o Souto pelo blog, fiquei apaixonada, vi que ele já tinha, eu sou da terceira turma, né? Então eu vi que ele já tinha esse curso. De alguma maneira consegui me inscrever quando o curso estava fechado. Tanto que eu paguei e aí entrei em contato com o pessoal do curso. Falei assim, poxa, eu paguei e não recebi o acesso. Aí a menina falou assim pra mim, mas como, doutora? Está fechado, não tá nem funcionando pra fazer o pagamento. Eu falei, mas eu consegui. Eu queria tanto que eu consegui burlar o negócio. Quase uma Então, hacker, pra né? eles... Foi totalmente sem querer, mas acho que a minha vontade era tanta Aham. que aí eles liberaram pra mim. Aí eu tive, ó, isso que eu já saí na frente. Eu tive acesso ao conteúdo do curso antes deles abrirem para a terceira turma. Então, eu sou da segunda turma linha. Não tinha ninguém ainda na terceira turma e tive a oportunidade de ver e rever 1000 vezes, né? O conteúdo é sensacional. Não é voltado só para a área da saúde, né? Tem um conteúdo científico muito importante, mas é voltado também para os pacientes que são diabéticos, né? Que querem entender mais sobre a doença. É maravilhoso, não tem palavras para dizer. Eu nunca tinha adquirido, nunca tinha feito nada EAD, nada online, e me surpreendeu assim muito, porque valeu cada centavo que eu investi, né? E dentro desse curso tem uma parte de base científica mesmo.
em que o Souto destrincha, né, os artigos, faz a gente entender que às vezes aquela conclusão que está no artigo não significa muito bem o que, que eles acharam, né? E aquelas aulas de avaliação, de interpretação de artigos científicos, nossa, eu olhava o Souto e falava assim, não, agora ele vai falar que o negócio não presta. E aí ele olhava o gráfico, e você tá vendo aqui, e falava assim, nossa, eu olhava o gráfico, achava uma coisa, mas o gráfico quer dizer outra. E eu pensei, gente, eu queria saber fazer isso também. E aí foi que eu conheci o Neto, né? Que aí ele tinha esse curso para isso, para análise de artigos científicos, para entender a metodologia científica de um jeito diferente do que a gente tem na faculdade, né? O que a gente tem na faculdade é para fazer trabalho científico, não para entendê-los, né? Sim. Então, foi sensacional. A seguir do curso do Souto do Bomeni, eu já engatei com o curso do Dr. José Neto. O Neto, assim, é uma pessoa espetacular, ele é muito acessível, ele é uma pessoa brilhante. Didático demais, demais. Didático demais, assim, as aulas dele, você fica... A gente brinca que é o Netflix. Você fica assistindo aquelas aulas, você quer assistir de novo, sabe? Aquele negócio meio de sério mesmo. E você quer compartilhar as partes, que ele fala umas coisas que você fala, meu Deus do céu. E ele é uma pessoa muito acessível, né? Você fala, nossa, um homem brilhante, um profissional fantástico, ele é muito acessível, ele está sempre disponível. É uma pessoa sensacional, realmente mudou o meu modo não só de interpretar os trabalhos científicos, né, e a produção científica como um todo, mas na minha prática médica, porque ele mostra que assim, os trabalhos não dizem nada se você que quem você avalia não é a pessoa e não um número, né? Isso, não um número no papel. Uma das coisas que mais me volume, encanta na abordagem dele é exatamente essa, de que os estudos eles existem, mas na sua frente não tem um pedaço de papel, não tem uma estatística, não tem uma população, tem uma pessoa. Né? Uma pessoa que merece ele sempre ser fala explicada. que a medicina baseada em evidências é baseada nas melhores evidências, na sua prática e nos interesses do paciente. Exato. Ou seja, não é só o que está escrito no artigo que é verdade para todos os pacientes, que é verdade para todos os Eu vi uma frase... Isso é sensacional. Eu vi uma frase, acho que essa semana passada, foi da Amber O'Hearn. Ela disse o seguinte, se você está fazendo algo que está se sentindo bem, que você está com energia, que você está com saúde, que você está realmente se sentindo bem, que você está percebendo essa melhora, e você lê um artigo, e o artigo diz o contrário do que você está fazendo, e você passa a fazer porque leu o artigo, você é um idiota. Essas foram as palavras. Entendeu? É mais ou menos isso mesmo. Não é? Porque assim, não existe nada mais poderoso do que a sua experiência. Independente de qualquer artigo científico que você esteja lendo, do prêmio Nobel de qualquer lugar. Exato. Você, né, a sua experiência é muito mais importante do que isso. Né? E eu acho que é por aí que a gente... E o objetivo final é você se sentir bem. O objetivo final é você não sofrer, certo? Então, o que está escrito num papel que você tomar esse remédio que faz você se sentir mal, faz você se sentir cansado. Ah, porque aquilo lá está escrito que você precisa fazer aquilo. Não faz sentido, né? A gente perdeu um pouco o objetivo final, né? O desfecho duro. Isso. Nos baseamos em desfechos moles, né? Melhorar números, melhorar... Que nem o colesterol, né? Você não está sentindo nada, vem o colesterol lá, que é o que eu mais vejo. É mulher de 30, 40 anos que chega para mim para fazer cirurgia, não tem problema nenhum de saúde. Ah, doutora, mas eu tenho dislipidemia. Tem dislipidemia, toma um remédio pro colesterol aí uns 2, 3 anos. Aí você vai olhar um colesterol de 220 com um perfil super benigno, né? Pois é. Ou seja, e aí tomando remédio, gastando dinheiro, de vez em quando dói minha perna. Gente, né? Porque é um número, tava se sentindo super bem, nunca teve problema nenhum. Não faz sentido. E aí a gente está interferindo num número, porque um artigo diz que diminui o risco relativo, que é um jeito bonito. E diminui o risco relativo pequenininho, quer dizer, o absoluto ainda é menor ainda. Pois é. E é aquele jeito de torturar os números, como o Neto fala. E é muito triste isso, porque assim, a gente se perdeu, a gente... não tá indo pro objetivo certo. Acho que é um momento crucial para a gente entrar no tema, né, do overdiagnosis, porque eu acho que além do diagnóstico excessivo, a gente tem o overinformation hoje, né? Qualquer pessoa tem acesso a qualquer coisa hoje, né?
Então, a partir daí, você tem muitas pessoas que são bem intencionadas e tem aquelas outras que podem até ser bem intencionadas, mas elas não têm ideia daquilo que elas estão fazendo, né? E aí acaba que você tem muita informação, né? E pouco questionamento. Você tem muita informação e pouco conhecimento, né? Você tem aquela pilha de conhecimento aqui, mas isso não está arrumadinho, né? Que é a diferença de informação exclusivamente ou você ter conhecimento. Então, você perde exatamente isso. Você perde o foco no objetivo final. E no caso, o objetivo final é o paciente. Eu acho que a gente pode começar a falar aí o que é esse overdiagnosis. Então, o overdiagnosis em português ficou como sobrediagnóstico, né? É quando a gente faz o diagnóstico de um paciente para uma patologia que potencialmente não ia causar danos para ele ao longo da vida, né? Ou quando a gente faz o diagnóstico de um paciente quando a gente estava procurando outra coisa. O paciente tem um sintoma e a gente acha uma coisa que não estava ligada com o sintoma, tá? Isso é... Instintivamente a gente sente que acontece, né? Mas essa questão do overdiagnosis estar causando algum dano vem de 10 anos para cá, né? O maior exemplo, né? E eu vou usar esse para explicar mais, porque é o que as pessoas mais se preocupam, porque é impactante, porque tem uma série de coisas culturais que vêm que também precisam mudar, mas é o diagnóstico do câncer, Sim. Né? O câncer é uma doença que tem uma carga pesada, né? Muita gente diz que o maior medo da vida é ter um câncer, né? Não é nem morrer de um câncer, é ter um câncer, né? Exato. E então a gente começou na década de 80, né, que a gente teve aquela história da reposição hormonal das mulheres, a gente teve realmente um boom, né, na incidência do câncer de mama, e aí com boas intenções, porque eu acho, Altran, tem muitas pessoas mal intencionadas, mas eu acho que toda coisinha que começa assim, começa com uma boa intenção, Sim, né? sim. Mesmo na nutrição, os vegetarianos começaram a ideia, era com uma boa intenção. Eles têm, né, o problema deles ali com os animais, mas o problema era subverter a ciência para a boa intenção, né? Então eu acho que começou com uma boa intenção, realmente os casos de câncer de mama estavam, né, preocupando, e aí na pesquisa decidiu transformar, e esse é o grande problema do overdiagnosis, transformar um exame diagnóstico em um exame de screening. O que é isso? Sim. Mulheres que tinham um nódulo e faziam uma mamografia era um exame diagnóstico, né? Era para ver Agora não, qual era a nós vamos natureza pegar mulheres. daquele nódulo. Exato. Não, agora vamos pegar mulheres que não têm nada e vamos submetê-las a um exame, certo? E aí o que aconteceu? Os índices de câncer aumentaram vertiginosamente, né? Porque e aí a gente pensou, olha, quantas mulheres estariam tendo câncer, morrer, né? E iam morrer disso, nós estamos salvando, nossa, olha que beleza, isso tem que virar uma política pública, porque estamos salvando muitas pessoas. A indústria, né, da tecnologia, que é uma coisa que sempre, né, uma tecnologia nova, sempre, né, faz brilhar os olhos de médico, então, nossa, uma tomografia nova, uma ressonância nova, a gente ama, né, porque é ver o corpo por dentro e tal. É lógico que a indústria da tecnologia na medicina viu aquela oportunidade. Nos Estados Unidos, eles têm muita influência, né, geralmente eles têm influência no Congresso, tem aqueles grupos, né, e aí transformaram a mamografia de screening, né, de rastreamento para mulheres a partir dos 40 anos. Acho que no começo era de 2 em 2 anos, né? E fomos observando isso ao longo dos anos, né? A incidência de câncer aumentou muito, né? O diagnóstico aumentou muito e é claro que as intervenções aumentaram, porque se você faz o diagnóstico do câncer, é óbvio que você vai ter que interferir nele, né? E o número de cirurgias aumentou muito, a quimioterapia aumentou muito. Só que anos depois, né? Quando a gente para e observa, olha para trás, os resultados não eram aquilo que a gente imaginou. Ou né? seja, as pessoas estavam morrendo mais ou menos com a mesma idade.
Exato. Eu vou até mostrar uns gráficos para você. E foi um problema também de econômico. Porque você Sim. concorda comigo que um exame que era feito pouco em pessoas, assim, mulheres com diagnóstico de câncer de mama, ou seja, era um número muito pequeno. De repente a gente ampliou para todas as mulheres com 40 anos e 50, 60. O boom de mamógrafos que a gente precisou, de aparelhos para fazer a biópsia de próstata, no caso do câncer de próstata, do PSA, no câncer, dos ultrassons de tireoide para o câncer de tireoide, o boom que isso o impacto econômico que isso causa, né? Porque nada é de graça, a gente sabe que nada é de graça, então tudo tem um custo, né? Então, de repente, uma mulher que não teria câncer de mama, que não faria nenhum exame dos 40 aos 70 anos, de repente ela está fazendo um exame que custa a cada 2 anos, certo? Então, o impacto disso foi muito grande, o impacto com mais gasto com quimioterapia, mais gasto com cirurgia. E aí a gente, né? E algumas pessoas se preocuparam com isso e foram observar e é incrível que a mortalidade não mudou. Deixa eu ver se eu consigo Essa que é a mostrar o parte, gráfico aqui. é aí exatamente onde entra a questão do over, né? É você ter o diagnóstico, mas não Exato. ter mudança na mortalidade. Que fica bem pequenininho aqui. Esse primeiro gráfico de cima aqui é a incidência de câncer de mama, né? É a incidência por 100 mil pessoas, né? 100 mil mulheres. E aqui você vê quando a gente começa a rastrear, fazer a mamografia, como a incidência aumenta, né? É lógico, a gente estava fazendo mais diagnóstico. Uhum. Mas veja a mortalidade. Fazendo mais diagnóstico, a mortalidade é quase uma linha reta. Se a gente está fazendo mais diagnóstico, a gente devia estar salvando muita gente, né? Essa Exato. linha da mortalidade tinha que cair vertiginosamente. E essa linha tracejada aqui é a linha de detecção de doença já metastática. Ou seja, a detecção de mulheres que já estavam com câncer avançado. Que quando foram fazer o screening, não era um câncer inicial, porque a ideia era achar inicial, né? A ideia era achar antes daquilo causar problema. Ou seja, a incidência de pessoas que foram diagnosticadas com câncer já metastático também é uma linha plana, ou seja, a gente não está conseguindo diagnosticar essas pessoas antes do câncer já estar metastático. Então, existe uma discrepância aí, certo? Aqui embaixo já mostra o risco relativo, e é aqui que a gente mente com os números. Olha a mortalidade caindo com o risco relativo embaixo, não sei se vocês conseguem ver, né? O número total é uma linha reta, mas o risco relativo diminui a mortalidade. Por quê? Porque a gente aumentou o diagnóstico, certo? Sim, sim. Então é uma coisa que é aquele jeitinho bonito de dar uma caprichada. Só que, ó, você vê que a incidência do câncer metastático continua aumentando e a mortalidade está caindo. Então, o que a gente vê aqui? Talvez isso aqui seja o tratamento. E é isso, o câncer de mama avançou, o tratamento avançou. Certo. A gente consegue tratar pacientes com câncer avançado, o tratamento está melhor, né? A gente consegue uma sobrevida melhor. Mas o screening dessas pacientes, submeter uma mulher à mamografia a partir dos 40 anos, de 2 em 2 anos, não muda nada, né? E a gente acaba colocando aquela carga sobre a pessoa de ela ter um nódulo e aquele nódulo ser um câncer, tá? Entendi. Então, qual que é o problema? O câncer, a gente entende ele como uma coisa só. Câncer é uma coisa que vai evoluir e vai te trazer uma evolução muito ruim, vai te trazer a morte. Só que o câncer, no livro do Welch, ele até cita, na verdade o câncer tem mais a ver, ele é mais parecido como uma infecção do que o que a gente acredita como câncer, essa coisa. É uma gama de coisas, né? Tem infecções leves e tem infecções muito graves. Pode ser uma gripe, pode ser uma tuberculose, pode ser um Covid, né? Uhum. Então, o câncer é a mesma coisa. Você achar um carcinoma ductal in situ numa mulher
para a maioria delas não significa nada. É uma coisa que estaria nela e ela morreria com aquilo e não daquilo, tá? Aham, aham. Então, isso é verdade para uma série de cânceres, principalmente para o de próstata, né? E principalmente para o de tireoide. Tem até um podcast que eu ouvi do Dr. Welch que ele estava falando assim, qual que é a incidência de câncer de próstata em homens que não morreram de câncer de próstata, em homens de 80 anos em suas autópsias. Então, homens de 80 anos que morreram de coisas que não têm a ver com a próstata, né? Na autópsia, 80% deles tinham câncer de Isso é próstata. incrível. Esse número é, incrível. é absolutamente É incrível. Quer dizer, Sério. você tem, se você chegar aos 80 anos, a chance de você ter câncer de próstata é de 80%, né? Exato. E os homens de 90 anos? 90%. 90, E aí quer ele dizer, até faz a brincadeira. se E os de você, 103 anos? se você vai viver mais 103%. tempo, né? Você vai ter, homens, né? Vai ter câncer de próstata, mas isso não significa que você vai morrer disso, né? Exato. E aí, ó, Tranco, tá vendo como você é brilhante? Eu vou te pedir um tempinho só para eu ler uma parte desse livro Claro. aqui que é fantástico, que é do Dr. Mark Bobbio, que ele é coordenador do Slow Medicine, ele é italiano, chama Medicina Demais. Isso aqui é para qualquer um, acho que todo mundo tinha que ler, é muito interessante. E ele fala sobre esse rastreamento do câncer de próstata e ele põe aqui um trecho do Dr. Richard Emblin, que foi o precursor, que foi o criador do exame do PSA, né? Sim. Que é o exame que a gente detecta que os homens rastreiam para câncer de próstata, né? E ele publicou um artigo no New York Times e ele diz assim: a maior parte dos tumores de próstata cresce lentamente. Em outras palavras, os homens que tiveram a sorte de envelhecer têm mais probabilidade de morrer com um tumor de próstata do que de um tumor de próstata. Nunca imaginei que minha descoberta de 40 anos atrás provocaria tamanho desastre para a saúde pública. Nossa. Ou seja, o próprio criador do PSA viu a desgraça que a gente causou com a melhor das intenções, a princípio, né? Porque, por exemplo, o câncer de próstata, o tratamento do câncer de próstata é uma coisa que traz muitos efeitos colaterais, né? É muito agressivo para o homem se ele opta tanto pelo tratamento hormonal, como o tratamento radiológico ou o tratamento cirúrgico, os efeitos colaterais de problema de ereção, o índice de suicídio após um tratamento do câncer de próstata é muito alto, né? Então, são coisas que, tentando fazer o bem, prejudicou muita gente. E a gente começou o rastreamento do câncer de próstata com homens muito jovens, né? Então, a gente pode ter condenado muitos homens a viver com problemas psicológicos graves, né? Perda de urina, às vezes acontece também, por uma patologia que ia conviver com ele a vida inteira, que não ia se manifestar de uma maneira agressiva, né? Então, falta a gente compreender que o câncer é uma gama de coisas. Achar uma célula que tem sinais de que ela está se dividindo de uma forma anômala não significa que é a doença câncer, né? Que a gente conhece, que a gente tem tanto medo. É porque tem uma coisa que eu acho interessante, Regina, em relação a essa história do câncer, é que você citou 3 aí, que são os 3 onde você tem a maior quantidade de diagnósticos excessivos, de sobrediagnósticos, né? Que é o câncer de mama, o câncer de próstata e o câncer de tireoide. Eles têm uma evolução que não é uma evolução linear. Não é porque você encontrou o carcinoma de ducto que esse obrigatoriamente vai se transformar naquele câncer. Exato. Que você vai ter metástase. Metastático. Exato. O que é diferente, por exemplo, quando você faz uma colonoscopia, né? E aí você detecta o pólipo. No caso do câncer de cólon, existe uma evolução linear. O pólipo aparecendo, ele vai se desenvolver mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar se desenvolvendo num câncer, né? Então, eu acho que assim, a gente tentar utilizar, infelizmente, a gente tentou utilizar a mesma medida para coisas totalmente diferentes, de evolução diferentes, e acabou tendo esse tipo de problema. E a gente faz isso para outras coisas também, né?
esse é o problema. Tem em 2010, o pessoal, acho que foi no JAMA, publicou um editorial que o título era Less is More. E falando sobre isso, sobre o excesso, não só de diagnóstico do câncer, mas o excesso de pedir exame, o excesso de indicação cirúrgica, né? O excesso de medicação. E eles foram massacrados, porque eles bateram bem no negócio do câncer de mama, porque o câncer de mama é uma coisa muito impactante, né? Para a saúde pública traz Uhum. muita diferença, né? Impacta muito na economia de países, né? De cidades, estados. Então, eles foram muito massacrados. E agora, 10 anos depois, esse assunto está crescendo, tanto que a gente tem livros publicados, tem bastante gente falando sobre isso. E é importante a gente divulgar isso, porque como que a gente resolve isso? Colocando o paciente na equação, né? Valorizando o que o paciente acha, o que o paciente sente. Não é assim, sentou a mulher na minha frente há 40 anos, solicito mamografia. Na próxima Exato. consulta traz a Não é assim que mamografia. funciona. Exato. Não é assim. É assim, ah, a senhora tem 40 anos, faz o autoexame? Ai, faço, doutora. Sente alguma coisa? Não, não sinto. Tem história de câncer na família? Não, ninguém na minha família tem histórico de câncer. A senhora sente muito medo de ter câncer? Não, doutora, não tem. Então nós não vamos fazer a mamografia esse Claro, ano, claro. Só que aí o problema, certo? sabe, Regina, é que você pega no órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Não é? Você Certo. acaba, se você diminui a É lógico quantidade de que tem mamografia, todo. tem todo tem consequências Exato. financeiras para as indústrias, né? Tem consequência financeira pesada, né? Para as indústrias, e não é só a indústria, outra, a coisa é tão assim, é um pouco sórdido, né? Eu não acho que a gente tem que se revoltar e pular da janela, mas a gente tem que perceber, os grupos de prevenção de câncer de mama também recebem muito dinheiro, né? Para programas de estimular a fazer os exames, né? Então tem uma série de coisas envolvidas. Isso é uma coisa que eu até escrevi aqui no meu roteiro de 7 páginas, que eu também copiei do Felipe. Screening, detecção precoce, não é prevenção. E as Exato. pessoas vendem como prevenção. Previna o câncer de mama, faça mamografia. Você não previne o câncer de mama fazendo mamografia. Aliás, muito pelo contrário, é um exame radiológico. Você está se submetendo ao exame radiológico. Você não previne câncer de próstata fazendo uma biópsia de próstata, né? Você faz o diagnóstico precoce, o que é muito diferente. E que a gente viu ao longo de todos esses anos que o diagnóstico precoce, na maioria das vezes, não altera o final, não altera o desfecho duro, né? Que é morte pela causa, né? Então, isso é muito importante da gente ver. Só que quando você conversa com os colegas, eles falam assim, não, mas a taxa de sobrevida altera. É só você pegar lá no artigo, tá lá. A sobrevida em 10 anos aumentou, a sobrevida em 5 anos aumentou. Por quê? Porque são números torturados. A taxa de sobrevida depende da taxa de diagnóstico. Então, se a gente tem mais diagnósticos de doenças que não iam evoluir para a morte mesmo, porque era uma doença indolente, a taxa de sobrevida aumenta, porque você fez um diagnóstico de uma coisa que não ia matar mesmo, né? Exato, exato. Então, são esses números torturados e que são passados para o público, porque quando você faz a campanha de prevenção do câncer de próstata, prevenção do câncer de mama, é isso que você divulga, que quem se cuida e faz o exame sobrevive mais quando tem o diagnóstico, é uma coisa que não é a realidade nua e crua, é uma realidade deturpada. E isso preocupa muito, porque nessa a gente prejudica a pessoa tentando ajudar. Eu tenho um gráfico aqui que mostra. Esse aqui é muito interessante, vou só mostrar rapidinho que o Dr. Welch fala sobre isso, ó. O câncer, ele compara o câncer com animais. Então, existe o câncer pássaro, que é o câncer que ele se apresenta rápido e mata rápido. Esse câncer pássaro, a gente não pega no screening. No screening, a gente só pega pra cá.
é uma evolução tão Sei. rápida que de 2 em 2 anos de mamografia, se for esse tipo de câncer, no meio ela já tá com um câncer metastático. Deu para entender o que eu quero dizer? Aham, aham. E aí a gente tem o câncer que não evolui, que parece que é uma grande parte deles que o corpo consegue, o nosso imunológico, você acha um carcinoma ductal in situ, mas o seu imunológico conseguiria resolvê-lo sem problemas, né? E os cânceres que evoluem muito devagar e os que evoluem devagar. O ideal seria que a gente pegasse esses, né? Os que evoluem Certo. devagar. Mas o screening pega principalmente esses dois. Os que evoluem muito devagar e os que não evoluem, né? Certo. Então a gente tentando beneficiar, a gente queria, né, evitar esses cânceres metastáticos, esses pacientes que já se apresentavam numa fase tão evoluída que o tratamento ficava mais difícil, né? E foi esse o objetivo do screening, mas o screening não conseguiu pegá-los. E a gente continua fazendo screening e continua diagnosticando e estigmatizando uma pessoa com uma doença que provavelmente não causaria mal para ela no decorrer da vida. E isso é muito preocupante, porque a partir do momento que você dá um diagnóstico para a pessoa e você faz o tratamento, como eu já falei isso, todo tratamento tem risco, todo tratamento tem Claro, efeito claro, colateral, ainda mais o todo tratamento para tratamento tem câncer, por custo. exemplo, câncer de mama, você tem uma quimioterapia, às vezes você tem até uma mastectomia Uma mesmo, mastectomia né? envolvida, um esvaziamento axilar, que tem uma série de coisas envolvidas. É, Então, até tem esse gráfico aqui que ele mostra aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, que realmente o screening consegue, a gente consegue detectar fazendo as contas, 5 vidas são salvas, mas 17 pessoas são prejudicadas com efeitos colaterais e coisas que não eram ideais. Então, assim, a sua chance de detectar um câncer de mama e você se salvar fazendo a mamografia é é 3 vezes menor do menor que do se que você você ser fizer prejudicado. e ser prejudicado de alguma maneira por um diagnóstico que não iria te trazer mal, né? Aham. Agora, convence a população que está há anos e anos dizendo que câncer é uma coisa horrível, que câncer tem que ser evitado, que você tem um câncer, mas que não faremos nada, ou que não vamos nem procurar por ele. É muito difícil, É né? verdade. E é muito difícil para a sociedade de oncologia admitir isso, que o que eles vêm pregando há 40 anos tá errado, né? Que a mulher. Eu já vi muita paciente do SUS reclamando do SUS porque não consegue marcar a mamografia, porque precisa fazer a mamografia, né? E não precisa. E às vezes a fila da mamografia tá tão grande porque a gente está incluindo todo mundo, talvez a gente está perdendo aquele fast que a gente pegaria na Exato, mamografia. E exato. aí ele vai pro outro estágio, porque a gente perdeu a chance de seriar quando precisava mesmo. Talvez uma mulher que já tivesse sintomas e que está na fila da mamografia, porque a gente não tem a fila do screening e a fila do diagnóstico, é tudo mamografia, né? Exato, Então é exatamente. muito complicado e é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque tem trazido muitas complicações a ponto de se tornar um assunto, né? Um assunto que é bem dogmático entre os médicos, é um pouco mal visto por alguns, né? Porque a gente levantar uma bandeira de que de repente nós vamos deixar mulheres com câncer sem fazer nada, porque é o que eles Uhum. dizem, né? É uma coisa tão impactante, mas eu acho que isso daqui para frente vai mudar e vai ser muito abordado. Eu, Você como vê, anestesista, vejo muito você isso, vê muito né? isso, Eu né? vejo na minha prática, vejo. Isso não é uma coisa que eu li no livro, sabe? Há muito tempo eu tenho essa sensação. E assim, eu não sou a especialista que indica cirurgia, então a gente tá lá, é só um intermédio, né? Mas eu vejo pacientes com nódulos que são indetectáveis à palpação, fazendo, né, quadrantectomias e tal, tirando uma parte do seio com chance de infecção, perda de sensibilidade. Às vezes nem vai para quimioterapia porque o negócio é tão localizado que não tem indicação, mas às vezes vai para hormonioterapia que tem uma série de efeitos colaterais, né? Então eu sinto isso. Eu vejo muitas mulheres mais velhas sendo diagnosticadas com tumores pequenos, né? Senhoras de 70 anos. Gente, para que submeter uma senhora de 70 anos a uma cirurgia de uma doença que
não tá causando sintomas para ela, não é que tá ulcerado, que tá com dor, nada. É Exato, uma não coisa tem que é uma... uma detecção de uma É, mamografia. exato. Então é muito complicado. Você acha, Regina, na sua opinião, que assim, é lógico que a alimentação e a conduta do estilo de vida vai influenciar diretamente nisso, né? A gente sabe disso e isso acho que é claro para a grande maioria das pessoas. Que conselhos você poderia dar para a pessoa para evitar esse tipo de situação? Primeiro, conselhos práticos no sentido de como eu devo conversar com o meu médico. Qual seria o Certo. ideal? Eu acho assim, eu vejo que a gente entrou num sistema de que o paciente tem muita informação, ele consegue procurar muita coisa, mas na consulta o paciente é muito passivo, outra. Eles são muito. Eles não tomam as rédeas da própria saúde. E isso eu falo para todos os pacientes. Eu quero que vocês sentem na minha frente e questionem e perguntem, sabe? Porque o paciente ficou paciente mesmo. Ele senta na frente de um profissional, o profissional olha o exame e fala assim: você precisa operar a vesícula, vou marcar a cirurgia. Ele pega o exame e vai para casa aceitando que vai fazer uma cirurgia. Uhum. E assim, eu tô falando isso, eu não tô falando isso porque eu li, eu tô falando isso porque eu vejo todo dia. De eu avaliar um paciente para fazer uma cirurgia que ele não sabe nem como será realizada e nem por que será realizada, né? Eu fui na consulta, o médico falou que tinha que operar. Ah, mas sua pedra é grande, sua pedra é pequena, você estava com sintoma, né? Que você estava sentindo da vesícula? Ah, nada, eu fiz o ultrassom e ele falou para mim que tinha que operar. Mas você não perguntou como é, não questionou por quê, se dava para esperar, o que aconteceria se você não fizer? É isso que eu quero do paciente. Na hora que ele for aqui falar, precisa fazer a mamografia, certo? Precisa por quê? Por isso, isso, isso. E se eu não fizer, né? Exato. É, ter o BH, olha, eu me alimento bem, tenho bons hábitos de saúde, não tenho história na família, eu preciso mesmo me submeter a isso, né? Ter uma atitude mais proativa e menos, porque assim, tem muito isso, né? O médico falou, o médico falou, né? Então, nossa. Mas assim, não tô falando pra ninguém ser mal educado, nem Claro, impertinente com o médico, claro, nada disso, né? claro. É só tomar parte na decisão que diz respeito à sua saúde. Porque o Exato. médico tá ali, mas ele tá dando uma conduta no seu corpo, né? Então ali o maior interessado é você. Então você tem que questionar, tem que perguntar. Não estamos demonizando nem cirurgia nem exames, tá? Eles são necessários em algumas situações, são imprescindíveis em algumas situações, tá bom? Mas o que importa é saber se ele é imprescindível para você, né? Naquele momento, na sua realidade. A alimentação, o estilo de vida é a verdadeira prevenção, né? É isso que é prevenção de câncer. Não é Perfeito. mamografia, não é PSA, não é ultrassom de tireoide. A prevenção do câncer é um estilo de vida em que você crie um ambiente pouco inflamatório no seu corpo, né? Que Perfeito. você tente manter a inflamação, porque é a inflamação que é o que gera a resposta da célula de um jeito diferente, né? Então, é isso. Isso aí sempre fala uma professora que eu assisti a aula do curso da Nox Foundation, ela falava mesmo que a genética carrega a arma, mas quem puxa o gatilho é o estilo de vida. Então você pode até ter a mãe, a tia, a prima, a irmã com câncer de mama, mas você pode preveni-lo, não é uma condenação, mudando o seu estilo de vida, cuidando da sua saúde e, é claro, rastreando. Nesse caso, é indicado, né? Perfeito. Perfeito. Mas a verdadeira prevenção é isso. A verdadeira prevenção é estilo de vida. Perfeito. Regina, assim, a gente já está com mais de uma hora aqui de bate-papo e assim, a gente podia ir longe aqui, mas eu quero Eu ser. falo muito, outra. Eu Nossa, eu falo adoro, eu muito. adoro. Eu adoro porque eu fico aprendendo, entendeu? Adoro porque eu aprendo. E Eu assim, que eu acho aprendo com que você. esses dados que você colocou são muito pertinentes, né? E assim, hoje a gente vive um momento onde a gente está questionando muito das práticas médicas e nutricionais do passado,
porque Uhum. o nosso conhecimento evoluiu e a gente não pode se pegar, a gente não pode ficar apegado a dogmas, a gente tem que realmente questionar e ver a possibilidade. O mais importante de tudo, que é isso que você falou, a gente tem que ter empatia para com o paciente, para que a gente possa, junto com ele, e não unilateralmente, né, para que a gente possa, junto com ele, encontrar a melhor alternativa. Eu, particularmente, não gosto nem de chamar a pessoa de paciente, porque paciente vem de passivo, É, né? Eu prefiro 10 e mil vezes cliente, exatamente. porque Aham. eu acho que ele É, tem, na realidade, o paciente ele é tão importante quanto o profissional, eu acho até que mais importante, porque no meu com caso, por certeza. exemplo, imagina, eu passo uma dieta para a pessoa, eu sugiro um estilo de alimentação, 99% do trabalho é dela, de fazer aquela alimentação Aham. acontecer. Então, quem está na ativa, quem, Exato. né, é a pessoa que está na sua frente. E não, ele Uhum. não é passivo em hipótese alguma, né? Uhum. Então, Uhum. eu vejo muito por É. aí. Mas eu queria ser respeitoso com o teu tempo, a gente já são 10h10 já. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal, uma mensagem final aí para a galera, que, assim, bom, tem 50 pessoas aqui na live com a gente, eu acho que o pessoal adorou, né? Tenho certeza disso, tem muito Ah, coraçãozinho espero subindo que aqui, sim. né? E assim, vamos marcar aquela live, tá? Para eu ir no seu canal, vou com todo prazer para a gente bater um papo lá, na hora. E deixa uma mensagem aí pro pessoal, o que é que você gostaria de dizer, assim, para encerrar sobre esse assunto, ou sobre outro assunto que você achar legal. O que eu quero dizer para todos vocês é assim, a nossa saúde é a coisa mais importante que existe, né? E a gente tem que entender que o conceito de saúde que pregam pra gente não é bem o que é a saúde de verdade. Então eu quero que vocês ativamente entendam o que é saúde para cada um de vocês. E eu posso dizer que sentar na frente de alguém e achar que um médico é bom porque te pediu 20 exames e te indicou uma endoscopia e mais não sei o que lá, isso aí não significa saúde, né? Então, cuidem da saúde de vocês para que vocês precisem o menos de médico possível. Gente, olha isso, meus colegas vão vir acabar comigo. Mas eu falo isso para todos os pacientes. O que eu quero, o meu objetivo é que vocês precisem o menos possível. Tenham uma vida tão saudável que vocês precisem o menos possível serem submetidos a correr o risco de alguém indicar alguma coisa que vocês não precisam, que vocês não querem. Tá? Perfeito. Então, médicos têm que, nossa, serem fuzilados no paredão. Não. A gente tem que usar, né, o serviço do médico quando for necessário. Médico, a gente tem que